O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez vamos meditar os textos da Palavra de Deus, a mensagem da primeira leitura e também do Evangelho. Nesta semana, que nós estamos celebrando todo dia a Santa Missa, com certeza você percebeu que durante a semana, nem sempre ou quase sempre, a primeira leitura ela não está totalmente ligada com o Evangelho. Ao contrário do final de semana, a liturgia do final de semana, a primeira leitura ela está ligada com o Evangelho, a mensagem está ligada com o Evangelho. Mas no meio de semana nós sempre estamos meditando um livro corrente e nem sempre ele tem assim o objetivo de trazer a mesma mensagem que está trazendo o Evangelho. Por isso, na primeira leitura, nós estamos refletindo o momento que o povo de Deus está a caminho da terra prometida. Há 2 dias atrás, nós celebrávamos a morte de Moisés antes de chegar na terra prometida. Ontem, Josué assumindo a liderança do povo de Deus, com a missão de vencer aquele povo forte que estava lá na terra e levar o povo até a terra prometida. A missão de Josué de continuar a missão de Moisés. Também com as mesmas dificuldades, mas sempre com a mão forte de Deus, o auxiliando e caminhando com o povo. E hoje, então, a leitura já nos conta o momento que eles estão na terra prometida.
Não tem como a gente saber se já fazia muito tempo, me parece que já fazia muito tempo que eles estavam lá, ou se era logo na chegada, mas dá mais para a gente entender que eles já estavam lá há algum tempo, na terra prometida. E Deus então pede que Josué faz uma catequese com aquele povo que tinha chegado, que estava vivendo na terra prometida. O que nos faz entender que já fazia um bom tempo e que eram pessoas que tinham nascido já na terra prometida e que talvez não sabia muita coisa do que tinha acontecido na história dos seus pais desde o início. Então Deus pede para fazer uma catequese com o povo, uma catequese muito detalhada, resgatando desde a escolha através de Abraão, tudo que foi acontecendo, depois o povo no Egito, a travessia, até eles chegarem lá no lugar onde eles estavam. Josué então vai mostrar que não foi fácil. Talvez lá eles tinham tudo, porque a terra era prometida, a terra que Deus tinha concedido. Talvez eles tinham tudo lá, mas eles não sabiam, talvez, como tinha sido difícil e como Deus tinha participado da história deles. Às vezes, os filhos não têm consciência do que aconteceu com os pais. Às vezes, os filhos, eles nascem numa realidade diferente dos pais. E por isso os pais, então, têm uma obrigação catequética, teológica, espiritual, de contar para os filhos tudo o que aconteceu, a caminhada de cada um deles, como eles chegaram, como você chegou até aqui. Não esquecer de nenhum detalhe, isso que é importante. Portanto, assim como Deus pediu que Josué mostrasse, contasse para aquele povo, para os mais novos, olha, foi duro, tivemos que enfrentar muitas dificuldades. Hoje vocês comem aquilo que vocês não plantaram. Vocês vivem em cima daquilo que vocês não conquistaram. Mas tudo isso foi uma luta. Portanto, queridos irmãos e irmãs, você pai, você mãe, você precisa contar para os seus filhos. Seus filhos precisam saber como era a sua vida, como aconteceu, como era antes. Seus filhos precisam saber que antes você trabalhava muito, que você trabalhava de cedo à tarde e não tinha dinheiro, que você não tinha, como hoje, vários pares de sapato, você só tinha um sapato para você ir à igreja ou para você ir à cidade, que você não tinha muitas roupas, você tinha uma roupa de sair, o resto era para trabalhar, de sol a sol, que você trabalhava de manhãzinha até a noite, chegava em casa, que você não tinha energia elétrica, que você não tinha chuveiro para tomar banho, que você não tinha gás, que você tinha que acender o fogão a lenha, que você tinha que esquentar água para tomar banho. Você precisa contar para os seus filhos que a vida era uma vida difícil, que a vida era uma vida exigente, que nem sempre foi assim. Se você não conta isso para os seus filhos, eles não vão saber. Eles não vão entender por que você fala assim, por que você age dessa forma ou daquela outra forma. Eles precisam saber que você não tinha geladeira em casa. Eles precisam saber que você não comia carne todo dia, que só comia carne quando matava lá um capadinho, assim mesmo tinha que vender a metade para comprar querosene, comprar açúcar, comprar sal, para continuar vivendo. E que você precisa contar para eles que existia vida antes da internet. Precisa saber que existia vida, e vida abençoada por Deus, antes do Facebook, Instagram e tudo mais, que existia vida. Nós percebemos que os criadores desses meios
social, eles têm usaram ou têm uma sabedoria muito interessante. Para que tenha um canal de entretenimento durante todo o dia, fica caro. E os criadores desses meios, então, eles usam uma forma que um passa a ser o entretenimento do outro. Porque é uma coisa tudo interligada, então o mundo inteiro é sempre um que está postando uma coisa, dizendo uma, e as pessoas então ficam girando em volta daquilo. E as pessoas ficam à mercê de tudo aquilo que eles querem vender, do que eles querem propor, os ideais, os valores que eles querem implantar dentro da sociedade. Então você que já viveu antes da internet, você que, repito, já viveu antes até mesmo da energia elétrica, você precisa contar para os seus filhos que existe vida diferente. E existe vida abençoada por Deus. E que tudo isso que tem hoje, é preciso então saber o que vem da parte de Deus e usar para Deus, usar para o bem da vida, e aquilo que deve ser filtrado e deixado de lado. Será que o que eu falei aqui ninguém viveu isso? Se você não viveu isso, seu pai viveu isso. Se você com certeza não sabe o que o padre está dizendo agora, que você sempre teve energia elétrica, teve tudo isso, mas com certeza o seu pai não teve isso. Quem viveu um pouquinho disso que eu falei? Tá vendo? Que beleza? Só algumas pessoas não levantaram a mão, e essas que não levantaram a mão precisam saber de tudo isso. E era uma vida vivida em dignidade. E depois o Evangelho vai dizer para nós algo que nós precisamos aprofundar no dia de hoje. Quando Jesus, ele vai estar diante daqueles conhecedores da lei, porque eles vão para tentar Jesus, e vai dizer para Jesus se é permitido o homem despedir a sua esposa por qualquer motivo. A pergunta já vai nos ajudar a entender, porque na época, quem decidia em despedir, dar uma carta de divórcio, era o homem. Era uma sociedade machista, é o homem que decidia. E tinha uma escola de reflexão que dizia que o homem, se a mulher fosse infiel, ele tinha que fazer isso. Mas outra escola dizia que não, qualquer desgosto que o homem tinha, ele poderia despedir a sua mulher. Então era uma sociedade machista e muito radical, favorecendo apenas o homem. E Jesus então vai dizer que não é assim. A vontade de Deus não é assim. Deus os fez homem e mulher, para que os dois possam viver juntos. Eles vão ainda indagar, mas Moisés permitiu a certidão de divórcio. Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração. Mas Deus não fez assim. No início era diferente. Deus os faz homem e mulher. Por isso, o homem, ele vai deixar os seus pais para viver com a mulher e se tornar uma só carne. E com a bênção de Deus que Jesus levou à dignidade de sacramento matrimonial, os dois se tornarão uma só carne. Então Jesus vai dizer que o homem e a mulher que têm aptidão, ou seja, são chamados para o matrimônio, eles se tornam uma só carne. E o mistério do matrimônio, ele não é um mistério fácil de entender, é entendido na fé. Tanto que depois que Jesus termina de dizer, ele vai dizer, quem puder entender, entenda. Quem puder entender, entenda. O próprio Jesus dizendo. Porque, de fato, é um grande mistério de fé. No matrimônio, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Não é possível separar, não é possível a separação. É como partir uma pessoa no meio. Separar um casal abençoado por Deus, um casal de fato que é vocacionado para o matrimônio, foi chamado e abençoado por Deus, dividir um casal desse é cortar a pessoa ao meio. Por isso que nós sabemos que o casal, quando de fato ele é abençoado e quando ele tem todo o processo
preparado e é chamado para isso, não separa, não tem separação. Quando separa, é porque nunca foi unido. E aí a igreja então estuda e vai mostrar que realmente esse casal nunca foi casado. Porque o que Deus une, o homem não separa. Porque o que Deus une, de fato, não tem como separar. Repito, o que Deus une forma uma só pessoa. Se separar, não há vida. Não tem jeito do homem viver ou a mulher viver se eles são abençoados por Deus. Já ao contrário, se não são abençoados por Deus, ou se receberam o sacramento do matrimônio apenas por causa de um status social, ou porque era bonita, etc., esse casal pode se separar. Eles vão se separar um dia, e quando eles se separam, vai estar o homem inteirinho de um lado e a mulher inteirinha do outro lado, porque não tinha a unidade que Jesus e que Deus abençoou, que é formar uma só pessoa. O casal formar uma só pessoa, então não pode ser separado. Por isso, então, nós estamos rezando, e a gente reza para que os casais, eu sempre, às vezes, acabo sendo um pouco assim, até radical, quando converso com algum casal que está vivendo assim, juntos e não querem o matrimônio, porque às vezes tem medo disso ou tem medo daquilo, eu sempre digo, olha, ou vocês casam, já separa de uma vez, porque vocês vão retardar uma coisa que vai acontecer lá para frente. Porque a gente tem muitos testemunhos de pessoas que vivem somente no sacramento do civil, só faz o contrato civil, né? Não é sacramento, só o contrato civil, casamento civil, e às vezes depois de 20, 30 anos se separam, não conseguem mais viver, não conseguem viver juntos, porque somente a bênção e a proteção de Deus pode dar sabedoria e paciência para que os dois possam viver um para o outro, de verdade. Então sempre digo, não fica enrolando, porque às vezes a pessoa que Deus vai colocar na sua vida não é esse. Então se você não tem certeza que você está sendo chamado para viver com essa pessoa e receber a dignidade da bênção de Deus, então pense logo, porque a vida ela vai passando, a vida ela não espera. E por isso então, ao mesmo tempo a gente precisa orientar que as pessoas busquem o sacramento do matrimônio, mas ao mesmo tempo rezar para que de fato elas descubram se elas têm aptidão para aquilo, ou se realmente aquele casal é o casal escolhido por Deus. Porque não é só empurrar também, não, tem que casar, etc. Depois casa, dali 1 ano, 2 anos, não estão conseguindo viver mais. Porque de fato não foram chamados para isso. Mas quando o casal ele recebe a oração da família, recebe a oração da comunidade, é um casal que tem base religiosa, ele vai se descobrindo, ele vai percebendo a necessidade de receber o sacramento. Com a força da oração, com a força da oração tanto da família, da comunidade, a experiência pessoal, vai ajudando o casal a perceber que realmente não dá mais para viver assim, que é preciso então deixar Deus abençoar para que esse amor não seja um amor imperfeito, mas se torna um amor pleno, perfeito, segundo o coração de Deus.